Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Estamos de volta com o Linha de Passe Finalinha, nossa hashtag, para você seguir participando. Muito obrigado a você que nos assiste nessa noite de segunda-feira. Hora da relação dos gols mais bonitos marcados no futebol nacional. Bonitos ou importantes? Vale gol contra? Não entra no contexto. Não? Vale legal se unisse as duas coisas, sim, né? A beleza sim, e claro. a importância. Nem sempre. Vale desvio, não? Gol de desvio? Eu não sei a que você se refere exatamente, mas nessa lista não valeu. Vamos aos gols. Não é possível que nem nessa lista valeu. Fantástico. Vamos lá. Escolham. Pio. Olha, os dois deram um pio ao mesmo tempo. Pio. Eu vou no Ederson, pela jogada e também pela finalização. Ederson. Léo. Pio. 3 pro Pio. Eu vou no Alisson do Grêmio. Pio, Pio, Pio. Pio, 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 Alisson e Ederson. Temos uma parcial ou... O filho do Ali e o filho do Éder. A segunda lista. Vamos para a segunda lista. Pra gente... A gente mostra aí as parciais. Tá forte. Da votação. Foi Nem conversa. Vem. Tentou Não vou direto. nem. Douglas Costa. Douglas Costa. Eu voltei pra ganhar. Ele viu o spoiler lá, 37%. Não vi. Era ele? Pogba. Douglas Costa, 37%. Pogba, vou com o Arnaldo. Pogba. Vocês são contra o Guardiola. Não. Vai não. São sim. Pogba. Tá vendo? Tocura. Aê, garoto! Você meteu um tocura. Vai, Tocura! Tinha Tocura, Caramba, rapaz. Preconceito. Campeonato japonês. Douglas Costa, da Juventus, 37%. E Rondinelli do Guarani, 66%. Amoroso bugre, hein? Só o Amoroso. Só todos os votos dele. O Amoroso não sai da internet, né? Não, desde que o Guarani subiu até o título, só o Guarani. É nome ou sobrenome, Rondinelli, você sabe? Não, desculpa. deve ser fazer nome. essa É pergunta. nome. Pintou a comunicação, a interferência externa no programa para confirmar que é nome. Você não poderia usar. Não, eu posso. Não, você não deveria. Isso aqui, essa aqui Os filhos não justificam os meios. oficial. É oficial? É oficial. Então tá bom. Uma vez teve... Quem que usou? Ricardinho. O ponto. O 2001. ponto como esse aqui. No Luxemburgo, né? É. Foi. Um ponto, imagina o que não era para entender o Luxemburgo no ponto, hein? Porque assim, a comunicação não é clara. Eu acho que Solta a bola. Mas é um absurdo isso, né? Nunca a comunicação é clara. Então por que eles usam aquilo? Acaba sendo pior, né? É melhor ir lá conversar. Eu sempre falo. Né? Deve ser só o árbitro. Só o árbitro. O Salve até falou hoje que esses comunicadores, muitas Às vezes... vezes quando o estádio lotado. Se chove não funciona, o estádio lotado não Não, mas funciona. é que também fizeram uma compra errada, né? Teve a história da compra errada, mas era muito Além de caro. tudo, já tinha feito- Deixa pra lá. Vitória do Botafogo contra o Vasco, também com muita emoção. Gatito brilhando, Esse pegando Gatito pênalti. não é Carly fácil. saindo como herói. E o Botafogo é campeão estadual, é campeão no Rio de Janeiro. E é uma vitória para ser Muito comemorada, né? Por todo o contexto. Tudo, Por tudo que significa, Menor pela chegada de um novo investimento, técnico, por tudo. Pela morte do Bebeto de Freitas, fiquei pensando muito nisso ontem. O Bebeto, merecia ter visto isso, né? Porque das coisas que só acontecem com o Botafogo. Não é porque fazer o gol na hora em que fez o gol. E esse Gatito é um personagem, né? Que coisa fantástica. E tem um personagem que é o Jefferson também, né? Despedindo, avisando, Caramba, foi muito agradecendo, legal. vocês me deram o título no meu último ano. Entre Foi a tudo muito coletiva de bonito. imprensa do Botafogo, acho Foi que muito ela é bonita, simbólica, foi muito né? bonito. Com esses personagens todos eles juntos falando, ali. né? Foi muito bonito. Botafogo. Acho que até pelo contexto todo, né? Pelos adversários, pela questão financeira, pelo elenco, pelos desfalques, porque vale lembrar que o Botafogo durante não tinha a- João Paulo, não tinha o Lindoso, que Sim. para outros elencos talvez você diga, o João Paulo e o Lindoso, grande coisa. Não, Nossa, pra eles isso é o essencial. Botafogo faz muita falta, então por tudo isso, pelo contexto, acho que foi o título estadual mais significativo.
mais relevante? Quer dizer, quando eu digo mais relevante, para quem vale mais esse título, né? Porque eu, sinceramente, apesar do título estadual, não consigo imaginar o Botafogo brigando por outras conquistas nesse ano. Mas já está fora da Copa do Brasil. Exatamente. Não, foi mas ganhar o campeonato estadual foi um grande feito e acho que, por todo o contexto, a emoção também vale demais. E com o Maracanã tomado de vascaínos, né? Mas com uma franja de botafoguenses, quer dizer, que faz toda a diferença do mundo. Claro. Aliás, uma coisa que nós não comentamos, toda a razão. Só Torcida única. Não teve volta olímpica. Não. Título sem torcida. Conseguiram acabar com a volta olímpica no futebol em São Paulo. Aquilo que você diz, o túmulo do futebol. Aí é mesmo. Conseguiram, porque não fazia sentido. Eu achei um gesto generoso, um gesto de grandeza do Corinthians, né? Parece mentira, né? André Sanches. Né? Não sei volta olímpica, para respeitar o torcedor do Palmeiras. Mas o Botafogo não. Era minoria, mas estava lá. Tenho com quem comemorar, tenho para onde correr, tenho para quem mostrar a taça, né? Enfim. E engraçado, a partir dos 40 do segundo tempo, o Carlos já era centroavante, né? Quer dizer, aquela coisa do desespero, do último recurso, vai lá você para a área. E o Vasco nos acréscimos, várias chances do Vasco segurar a bola na frente, esfriar o jogo, e faltou um pouquinho de maturidade também pro Vasco nessa hora, né? Claro que assim, são dois times que funcionam quando jogam no limite, né? Acho que eles têm isso muito em comum, né? Tanto o Vasco do Zé Ricardo quanto o Botafogo do Alberto Valentim, aquela coisa de esses times não podem entregar menos que 100% ou não vai rolar, não vai dar certo. E acho que o mérito do Alberto é enorme, cara, porque o Botafogo fez uma escolha errada no começo do ano com o Tigrão lá, e que sai da Copa do Brasil, e é um prejuízo enorme para um time que já tem pouco dinheiro. Felipe Conceição, ele não queria ser Tigrão, né? Tudo bem. Mas ele sai, aí o time tá numa situação terrível. O Valentim consegue, com pouco tempo, dar uma organizada boa na casa, melhorar o time, mesmo com poucos recursos. Então acho que E é legal pro personagem também. Vamos lembrar que é um cara que, queira ou não, meio que levou o Palmeiras de volta para uma disputa de título brasileiro no passado, quando todo mundo achou que o campeonato estava morto, né? Claro, você pode até discutir erros dele na reta final, pode, mas um técnico iniciante vai errar mesmo. Eu acho que o aprendizado nele no Palmeiras, inclusive, o ajuda nesse momento. Quando ele pega um momento decisivo e sabe que algumas concessões à ideia dele ele tem que fazer. Então, ele mudou isso até, né, Léo? Sim, no próprio isso que é Botafogo. legal. Isso que é interessante. A gente... Em relação ao início do Porque quando começou é o uma trabalho... virtude, né? Totalmente, é uma virtude indiscutível. Você ter esse rótulo de, esse é um treinador defensivista. Sim. A história até que virou piada, porque o Palmeiras acabou perdendo, como perdeu os jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, pro Vitória, pro Atlético Paranaense, a piada da linha alta. É o cara da linha alta, não serve e tal. Então, que foi algo que se criticou no começo do trabalho dele no Botafogo também, porque em alguns momentos a gente viu o Botafogo jogando desse jeito e que de alguma maneira ele acabou corrigindo para a reta final do estadual. Poderia não ter vencido, poderia, né? Assim, acho que sempre vou fazer essa ressalva nos mata-matas, quer dizer, acho que a gente não poderia tirar os méritos dele por ter feito o que fez e chegar onde chegou, ainda que tivesse perdido a decisão ontem. Agora, ganhar para ele foi de uma importância gigante, né? Acho que assim, especialmente para o Valentim, essa vitória vale muito mesmo. Primeiro, podemos dizer, né? O primeiro campeonato que ele joga como um treinador principal, oficial, desde o começo da temporada. Mas com o Red Bull, com outra... Red Bull. Isso. O técnico principal, né? Com um time... Porque o Red Bull você não vai imaginar que vai ganhar. Sim, exatamente. Estadual. Só esse detalhe que o Léo tocou do Carli na área como centroavante, isso é muito comum em zagueiro sul-americano. No Brasil não é tão comum. Não é uma atitude apenas de desespero. O zagueiro, o argentino, o uruguaio, o paraguaio, muitas vezes na formação está acostumado, por conta do seu tamanho e situações extremas, a ir jogar como um segundo centroavante. É muito comum, se você reparar, é muito comum isso. E ele acabou fazendo gol. Né, de centroavante mesmo, matou a bola ali e matou pra dentro. Exato. Então são detalhes. Pode ter sido uma coisa que o Alberto autorizou? Pode. Deve até. Claro. Mas está na característica faz parte do jeito de jogar ele futebol. Sentir quando não tem mais o incômodo de um atacante
se projetar e jogar pela sua estatura, pelo seu porte na área adversária, tentando uma última bola, uma cabeçada e tudo mais. E deu certo. E é outro símbolo desse time, né? São vários jogadores... por isso que eu repito, aquela entrevista pós-partida... passando, o Alberto sempre abriu e começou, passa pro João Paulo... Aí passa pro Carly, em matéria de demonstração de grupo, raras vezes você viu coisa igual. Exemplar. A gente faz parte do futebol também, né? Faz parte do futebol, a brincadeira e tudo mais. Nós separamos o vídeo do Vascaíno. Eu quero ver, eu não vi. O vídeo do Vascaíno é demais. Coitadinho. Coloca aí Deixa pra eu gente ver. Olha lá. Acabou. Olha lá, ó. Freguês chorando. Olha lá. Ai, tadinho. Vai botar a faixa nela. Vascão campeão. Tá até meio emocionado, garoto. Olha lá. Olha lá, tá olhando. Só esperando pra gritar campeão. Tá esperando pra gritar colocar campeão. na Botafoguense. Aí, ó. Pera aí que eu tô olhando uma coisa importante que tá acontecendo no campo. Aí ele não desliga o celular. Dá uma olhada. E a Botafoguense foi muito sangue frio, viu? Vou te dizer. Nossa. Agora do gol, né? Nossa senhora, cara. Agora, por que ele pôs isso na rede dele? Então. Cara, sei lá se ele mandou isso pra algum amigo e... Aí o amigo Hoje em dia as pessoas preferem viralizar, seja o que for. O Jean faz parte dos 15 grupos. Você põe qualquer coisinha lá, alguém vaza. São seletos grupos, o grupo da Loteca, tá certo? Tem um grupo da Loteca. Nossa, lá Como é que tá indo isso aí? Já ganharam alguma coisa, não? Não, mas estamos quase, né? O grupo vai crescendo, vai ganhando experiência. O grupo de Loteca acaba dando em prisão. Passando a placar que eu diga. Renato Gaúcho, campeão mais uma vez, agora campeão. Falava-se em possibilidade de rebaixamento do Grêmio à segunda divisão do Gauchão. Campeão. Ele vai lá, ressurge do nada, bota pra jogar o time que estava descansando, né, até por uma necessidade, e segundo ele mesmo, por um trabalho que não foi bem conduzido por aqueles que estavam comandando o início da temporada do ano de 2018 do Grêmio, e acaba campeão. E depois do título, ele agradece o convite que recebeu do Flamengo e diz... Não. É engraçado, né? Eu fico no Grêmio. Ano passado, o Grêmio já com esse time de transição, vamos dizer assim, na última rodada quase tira ponto do Galo no último jogo. Então o pessoal pensou, vamos começar o ano, não vai entregar líder, mas entrega com alguns pontinhos aí, né? Classificam 8, né? Ele chega num cenário bem dramático, né? E o time principal ainda perde assim que chega. Perdeu o primeiro jogo. Aquela história, depois que tira o Inter do jeito que foi, né? Aí cresce o moral e tal. E outra, 8 anos sem ganhar o Gaúcho, né? Sim. Aquela coisa, pode parecer uma coisa menos importante, e claro, diante de outras coisas que o Grêmio ganhou até mas não dá pra tirar o peso disso não, né? Fez bem, e olha, eu vou te falar, me surpreendeu o Renato. Também me surpreendeu. Aliás, quero deixar claro, porque houve gremistas que acharam, vocês estavam torcendo pro Renato. Eu não estava torcendo nada, eu apenas disse aqui na sexta-feira e vou repetir. Eu no lugar dele, pensaria, já ganhei tudo aqui no Grêmio, tenho a chance de ser bicampeão da Libertadores pelo Flamengo. Não tem tamanho para isso. Vão ter que fazer uma estátua também na Gávea. Não que eu ache que ele tenha errado na decisão ao ficar no Grêmio. Até porque basta olhar a minha vida profissional. Eu sou uma pessoa absolutamente conservadora. Estou bem num lugar, fico no lugar. Independentemente de me oferecerem mais dinheiro ou não. Fiquei 25 anos na Abril, estou a sei lá quanto, há 15 na CBN, há 12 aqui, na Folha, não sei quanto tempo. Enfim, não é essa a questão. Agora, eu achei, pelas características dele, pelo fato de ele adorar um futevôlei, morar no Rio de Janeiro, e o tamanho do desafio que era o Flamengo, deixando todas as portas abertas no Grêmio, que ele iria. Bato palma para ele. Para corroborar o seu raciocínio, ele disse textualmente na entrevista em que confirma a permanência do Grêmio que ele tem o sonho de dirigir o Flamengo. Sim. E poderia ser esse momento, de fato. Eu também imaginava que ele pudesse fazer isso e acho que não seria uma desfeita com o torcedor do Grêmio. Ele é ídolo dos dois clubes. O Flamengo, eu até falei na sexta-feira,
O Flamengo é um desafio quase irresistível para um treinador. Sim. Ainda mais o Flamengo Isso mesmo. Em condições de competir. Exatamente. Como existe hoje. Agora, ele optou pela permanência. Eu acho que tem todo o sentido também. Não era, Claro. não era óbvio que ele iria para o Flamengo. Não era esse negócio. E acho que o trabalho, talvez pensando em outras frentes, pensando talvez no bi da Libertadores na sequência com o Grêmio, ou talvez o Brasileirão com o Grêmio, enfim. Que acho difícil, mas eu acho que o Grêmio tem condições de vencer tudo se conseguir manter o seu time. Vai perder jogadores, já vai perder o Arthur, outros jogadores, mas... mas assim, eu acho que ele tem conseguido fazer com que o time dele vença, conquiste troféus e jogue futebol. Essa é uma combinação raríssima no atual futebol brasileiro. E ele conseguiu isso. Eu acho que o patamar dele como treinador subiu de uma forma incontestável. E acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade, porque até foi a informação que o Jorge Nicola trouxe hoje na hora do almoço, o Flamengo procurou os 2 técnicos que a gente discutiu aqui. Sondou o Carille e sondou o Renato. E não teve nenhuma resposta positiva. E nesse cenário árduo para conseguir um treinador bom, o Flamengo vai encontrar dificuldade, né? De encontrar uma solução boa a curto prazo para comandar o seu time. Eu acho até que o Flamengo tem que atirar alto mesmo, né? Tem que apostar alto, tem que tentar ir nos nomes maiores que ele puder ir, porque a dificuldade do técnico vem se mostrando uma dificuldade ano a ano, né? Já não dá nem mais para dizer técnico a técnico, ano a ano, enfim. É uma dificuldade que o Flamengo tem, e a aposta no Renato, acho que era uma aposta corretíssima. Faria todo sentido. Agora, eu acho que pelo que é a figura do Renato Gaúcho, o bônus que ele ganha com essa decisão, independentemente da quantidade de títulos que ele vem a conquistar, é enorme. Por quê? Porque o técnico Renato Gaúcho sempre foi visto com certa desconfiança pelo seu, vamos dizer... Isso tudo, estou falando da imagem dele, tá? Por ser um cara brincalhão, um cara pouco profissional, um cara talvez preguiçoso, um cara talvez não com tanto compromisso com o seu trabalho. O cara que estava técnico, né? Isso, o cara que estava técnico até a hora que ele se enchesse. Uma análise superficial. Não é superficial. Quanto tempo ele ficou parado antes de voltar a trabalhar, contratado pelo Grêmio? Não é superficial pela história do Renato Gaúcho. Não, é um estereótipo. Estereótipo. Teve vários hiatos ali na história dele. Ele criou, aliás... Como atleta, é a mesma coisa. Mas espera aí. Só assim, o ano passado mesmo, acho que tem até algumas decisões dele que não colaboraram para mudar essa imagem. Como quando, por exemplo, ele poupava o time numa determinada partida, fosse ela do Brasileiro, em geral era do Brasileiro, né? Não da Copa do Brasil e Libertadores, onde ele jogou sempre a Vera, mas no Brasileiro, e nem viajava para ver jogadores que, convenhamos, ele poderia escalar num jogo ou outro. Então, assim, ele sempre teve essa imagem, acho que ele até gostava um pouco dessa imagem meio escrachada, tanto que ele falou que enquanto os outros estudavam, ele estava na praia e tudo mais. A partir de um certo momento, do ano passado mesmo, ele começou a dar entrevistas, sempre contou um brincalhão dele, mas mudando um pouco essa ideia. E no momento que ele chega agora, no começo de temporada, depois do campeonato estadual, e não abandona o time que ele está treinando, com o qual ele fez pré-temporada, não abandona o time com o qual ele tem contrato, eu acho que ele tem um ganho muito grande para a imagem e para a carreira dele como treinador. É mais um ponto para que a gente passe a ver o Renato Gaúcho com outros olhos em relação ao que se olhava no começo do trabalho dele no Grêmio, por exemplo. Eu concordo. Eu também concordo. Sou fã dele. Sempre fui. Não o Jean aponto... está fã dele. Sim, eu sou, mas eu sempre fui. Está virando fã. Mas eu acho que muita gente... Com certeza. Como o Jean. Com certeza. Não adianta... Não dá pra brigar com os fatos. Eu não Você viu o time consigo jogar? Eu não consigo de bate-pronto aqui. Mas se a gente recuperasse, certamente nós fizemos uma enquete. Você concorda com a contratação de Renato Gaúcho pelo Grêmio? Quando foi contratado, eu acho que a imensa maioria... O Arnaldo foi absolutamente a favor, eu me lembro. Absolutamente. Você se lembra? Não tem a menor dúvida. Absolutamente. E mais, já falo há algum tempo.
Foi a enquete, foi na lata do bloco anterior. Qual técnico você contrataria para o seu time, o time da ESPN? Renato Portaluppi. Mas fácil. Mas aqui na ESPN, para ganhar o torneio... Ele tem que lidar com egos. Campeão até, né? Complicado, né? Mas isso faz parte do futebol. Faz parte do futebol brasileiro. Lidar com egos. O time da ESPN. É todo mundo tão... Não, ele tá querendo já garantir posição, né? Não é assim, Agora eu sou ex-jogador. E não quero derrubar o treinador atual da ESPN, nosso Tito Mkhitaryan, mas o Renato Gaúcho... Você sabe que tem um treinador dando sopa, né? Victor Ernesto Birner pediu demissão. É muito defensivo. Muito. É mais Caribe, né? É mais Caribe. Muito defensivo. É? Nossa, nós jogamos uma vez contra... mas ele ficou muito magoado com vocês. Ele era da Globo CBN ainda. Mas ele disse que o time de vocês bate muito, que o time dele não deixa bater. O maior responsável está nessa mesa. Eu imagino. Não sou eu. Não é você. Sacrificou muito o Mário Marra. O Mário Marra ficou ali sozinho e tal. O time dele batia e jogava a bola no coitado do Mário Marra, cercado pelos zagueiros da ESPN. Que maldosos zagueiros da ESPN. Vamos ao intervalo, nós voltaremos já com Decisão Mineira, mais decisões pelo Brasil. O Linha de Passe volta no instante. Estamos de volta, finalinha nossa hashtag, reta final do programa, pegando carona com a hashtag. Temos mais de meia hora ainda de programa. Mas você está com pressa? Estamos no último quarto do programa, depende do ponto de vista. Tá certo. Mas é subjetivo. São agora 11h25, vamos até meia-noite. Então, entraremos agora no último quarto do programa com mais alguns intervalos a pagar. Enfim, isso que eu não sabia. Deu Cruzeiro. 2-0 no Mineirão. Pergunte quantas eu acertei dos 12 palpites. Eram 12? Em 12? Em 12. Acertei 6. Onde eu errei? Em todos os mais importantes. São Paulo, quer dizer, Rio Grande do Sul, era óbvio. Errei São Paulo, errei Paraná, errei Rio de Janeiro, errei Minas Gerais. Coisa de louco. Errei Alagoas. Mas eu acho que essas viradas foram... surpreendentes mesmo, né? Não digo surpreendentes, mas foram o aperitivo do domingo. Foram coisas raras. E eu vou te dizer, em Minas, foi a primeira vez nesse tipo de formato de campeonato que descontaram 2 gols, né, entre aspas, na reversão. Claro, existia todo esse contexto... O time do Cruzeiro no papel e até mais forte. Era uma possibilidade jogando em casa, entre aspas, de novo. Mas eu também, com você, não fique acabrunhado, eu também achei que o Atlético fosse levar. Pelo menos perder por um gol de diferença e tal. Mas também teve seus ingredientes especiais. A expulsão do Otero, eu vou dizer uma coisa, eu, se sou atleticano, estou muito magoado com o Otero. Muito, porque ele foi de uma inexperiência, de uma ingenuidade, para não usar um termo mais forte. Não é? Quer dizer, ali era lance para expulsar o Edilson. Dada a entrada cavalar do Edilson. Ele escapa da entrada e agride o cara. Tem um ponto aqui, acho que o campeonato terminou com um desfecho esperado no início pela campanha, sim, mas de uma maneira muito mais dramática que o imaginado. Que era possível virar, a gente tratou como algo possível durante toda a semana, porque tanto era quanto foi. Mas o Cruzeiro tem, assim, além de um trabalho longo do Mano que se nota, jogadores muito decisivos, né? Então, o que o Arrascaeta joga em clássicos... Meu Deus do céu. Ele fez o gol que manteve o Cruzeiro, entre aspas, vivo no primeiro jogo, e com 3 minutos fez o primeiro gol que mudou todo o ambiente da decisão, e deu o passe pro Thiago fazer isso. E depois, exato. E o Thiago é outro jogador que cresce em muitos momentos decisivos também. A gente discutiu no outro bloco como o Lucas Lima às vezes não aparece nesses momentos. Às vezes. Quase sempre. Você é bonzinho. Pois é. E o Thiago Neves aparece, né? Ele aparece nessas horas e acabou fazendo o gol que foi o do título. Então, esse é o ponto. E assim, pro Cruzeiro tem o efeito de, além de ser o estadual depois de 4 anos,
é o espanta-crise, né? Porque a semana foi pesada, né? Torcedor no CT, o empate com o Vasco, com o time jogando mal, muito mal, assim, incapaz de furar a defesa do Vasco, e até correndo riscos no segundo tempo. Então é aquela coisa de, além de ser bom ganhar desse jeito, né? Virando, revertendo, se impondo, poderia ser um momento de crise mesmo. Acho que a palavra é essa, porque aí você ia estar com 1 ponto em 2 jogos na Libertadores, perdendo o título para um rival que hoje tem um elenco menor, inferior, e preocupado. Então acho que a primeira coisa é mudar bastante o ambiente. E do ponto de vista do Atlético, eu acho que é muito importante, como o Jean falou da questão do Palmeiras, o Atlético tem outras pretensões, mas sair do resultado, entender o que o time pode fazer hoje e entender que assim, vamos falar a verdade, o Thiago Largue não foi efetivado oficialmente, mas ele é o técnico do Atlético há algum tempo já e vai seguir sendo. Mas com o título provavelmente seria anunciado. Mas enfim, passar esse voto de confiança para ele, talvez publicamente, acho que seria importante sim. Eu também acho. Para mostrar uma vez na vida a convicção, porque para demitir técnico tem uma convicção tão rápida. Para demitir técnicos são sempre tão corajosos. Tá na hora de ter essa coragem para bancar e falar, a gente gostou do trabalho, porque isso tem sido dito. Mas transforma o que tem sido dito em algo formal. Eu acho que isso faria bem para ele mostrou já a capacidade. No final das contas, o Atlético perdeu no desempate, que foi a campanha, mas... Enfim, não acho que seja algo para... Não acho que seja uma vergonha, não acho que seja nada disso. Assim. Acho que tem que seguir o trabalho e, claro, se puder reforçar o time brasileiro, melhor. O elenco do Atlético é frágil, tem pouco banco, tem posições que não tem reserva, tem posições que mal tem um titular, tem reserva que tá... O Roger Guedes teve confusão no treino hoje já, é um cara que foi meio que descartado. Tem jogadores que são difíceis de administrar. Mas eu acho que seria muito importante, primeiro, o Atlético entender que é um ano de transição, e é mesmo, porque o Atlético gastou. Esse ano fechou a torneira. Se fechou a torneira, tem que ter uma cobrança condizente com essa torneira mais fechada, mas tem que ter convicção no trabalho, assim, entender que é um ano de transição, e para isso seria bom apostar, acreditar no técnico que está lá, que, tudo bem, outro dia nem esperava ser o técnico, mas agora é ele. Acho que assim, o peso dele na derrota é 0. O peso total da derrota é na atitude do Otero. Claro. Não quero dizer que com 11 contra 11 ia segurar, porque até provavelmente não seguraria pelo que o Cruzeiro estava jogando. Mas também pelo mas claro, você tirou a chance de ter ali uma bola parada, claro. Uma jogada ali, uma jogada cá, enfim. Nunca saberemos. Um cara que vinha aparentemente abençoado. Assim, o jogador tem que ter inteligência emocional, né, cara? Do outro lado tem um jogador, o Edilson. Os técnicos adoram ele, não só porque ele é um bom lateral, fez o cruzamento do primeiro gol, mas ele irrita o adversário pra caramba. Todo mundo sabe disso, né? Ele foi contratado pensando nisso também. E ele cumpriu o objetivo. No Cruzeiro havia a percepção, até pelo primeiro jogo, que tem um jeito que o Atlético pode fazer gol: bola parada. Se você mira no cara que vai te dar a maior parte dessa chance e consegue tirar ele do jogo, e você conseguiu executar já metade do seu plano. Então acho que ele foi bem responsável nessa aí. Independentemente da questão da expulsão ou não do Edilson, que acho que é uma coisa que pode ser discutida, acho que tem que deve ser discutida. Tem que ser discutida. No final das contas, perder o Otero era um problema sério de qualquer jeito. A arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira talvez não seja tão polêmica como a do Marcelo aqui, parecido, mas é outra vez aquela situação. Cai naquilo que você disse no bloco anterior, né? Claro que cai. É ou amarelo pros dois, ou sei lá, o Edilson o Otero já tinha amarelo, né? Tinha amarelo. Tinha amarelo. De qualquer jeito foi vermelho direto, né? E era pra tomar vermelho direto. Mas o Edilson talvez também. O Edilson também, mas sem dúvida nenhuma Edilson, também. A atitude dele... Dúvida. Já, ele pensa naquilo, né? E no caso dele a gente sabe. A gente sabe a história, e acho que faz parte, né? Ser levado em consideração. E aí o Mano no intervalo tirou, né? Claro, evidente, então. Já tinha feito o papel dele. Exato. Só uma coisa que é importante e, vai ser, ainda tá frio, mas o primeiro jogo do Brasileirão, sábado, é Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Coisa maravilhosa. E é engraçado que ano passado foi Atlético e Flamengo, e os dois com aquela baita perspectiva. É verdade. E não deu em nada. Não quero dizer que vai ser o caso, mas é verdade. Curiosa coincidência, né? E foi um jogo que a gente viu e falou: pô, o jogo foi bom, esses dois vão longe no ano. Isso, tudo que eles prometem, eles cumpriram. Mas enfim, Cruzeiro e Grêmio normalmente fazem grandes jogos, né? Dos últimos anos sempre foram grandes jogos e que bom que vai começar o Brasileirão também. E são os dois times que jogam o futebol mais agradável de ser visto. Sim. Independentemente de qualquer coisa, até onde vão deixar de ir, são os dois times que jogam futebol mais gostoso de ver. Do Brasil. Eu concordo. E com jogadores decisivos, né? Sim.
Aliás, o Cruzeiro, o que não falta ao Cruzeiro... É jogador decisivo. Que aparece nesse tipo de momento, né? De Arrascaeta, aparece. Um cara muito decisivo. O Thiago Neves nem se fala, o Fábio, enfim. E um cara que é justo que se cite, porque eu acho que ele foi um grande diferencial da semana. Dedé. É uma pena que ele tenha ficado tanto tempo parado, Tinha com lugar lesões. na seleção, né? O Cruzeiro toma aqueles gols, a defesa é muito criticada. O Mano ficou nervoso na coletiva quando foi questionado depois do primeiro jogo, né? Porque até um repórter perguntou, por que não? O Dedé não tinha condição, ou isso ou aquilo. E desde quarta-feira até ontem o Dedé fez um trabalho ali com o Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira não jogou praticamente. E ele pediu pra levantar a taça, né? Eu achei legal. Isso é legal porque, assim, é um jogador que vamos esperar que esteja recuperado, né? Porque aparentemente, clinicamente, agora ele tá ok, né? E acho que é um reforço e tanto, assim, seria para qualquer zaga. Quanto tempo ele ficou parado? Nos últimos 2 anos ele jogou, não sei o número exato, tá? Mas uma meia dúzia de partidas no máximo. Jogou muito pouco e... Nossa, é um... Baita zagueiro. No alto, então... Ele até de num determinado momento, ele era do Vasco ainda, ele ter sido cogitado pelo Manchester United. Isso. Né? Sim. E eu lembro que a zaga do Manchester era de extremo respeito. Vidic, Ferdi na época, e imaginava-se do Vasco, a contratação dele. Isso que eu ia dizer. Havia a expectativa de que ele viesse a ser um dos top mundial, né? Eu achei que você ia falar assim, me lembra até... eu entendi, me lembra até eu falei, Domingos da Guia, que nenhum de nós dois iam jogar. A lamentar, só na saída do campo teve empurra ali, confusão, né? Muita gente que não devia estar ali, e aí acabou que aquela combinação de torcida dividida pro brasileiro já miou, né? Miou já? Falou que pela maneira que foi a recepção, que não há condição. É uma pena, né? Mas isso na cabeça quente, porque perdeu também? Não sei. Hoje, pelo menos, a posição era essa, né? Então tinha havido uma aproximação e houve um recuo. Eu acho que há uma diferença muito maior do que aconteceu em Minas para o que aconteceu em São Paulo. Na verdade, do que aconteceu no Maracanã para o que aconteceu em São Paulo, do que a torcida dividida e 10%. O que eu quero dizer assim... 10% que seja, já é uma diferença enorme para o futebol. Tá ali, né, cara? Você tem, quer dizer, o jogador tem com quem comemorar, tem com quem vibrar. O que aconteceu no Allianz Parque é inacreditável. Quer dizer, um time levantar a sua taça e festejar no meio de vaias, de gritos. Coisa que a gente gosta de ouvir o narrador falar assim, embora a minoria, agora só se ouve a torcida do Liverpool. É isso. A torcida do Manchester United... lá no jogo... Nossa, do United tinha torcedor rolando por cima das cadeiras na hora da virada. Foi uma coisa tinha louca, o quê? Tinha quantos? 4 mil torcedores do Manchester na Premier League até a divisão é menor do que nas Copas, por exemplo. Né? Mas você ouvia a virada e você ouvia uma torcida calada, 60 mil e uma torcidinha ali fazendo... Quero dizer assim, se não dá torcida dividida por questões de segurança, que você tem os 10%, porque esses 10% fazem uma enorme diferença. E acho mais também, eu acho que, no fim, a questão de você ter, embora em São Paulo isso não esteja se comprovando, pelo menos nos clássicos entre Corinthians e Palmeiras, de alguma maneira você faz o mando valer mais quando você também não tem a torcida dividida. Não é uma coisa que eu desgosto. Eu pego muito o exemplo do que acontece em vários jogos na Europa, né? Quando você tem times, eu falo de Roma e Lazio, que eu fui, enfim, que eu vi tantas vezes. É legal demais você ganhar o clássico com outra torcida lá. Com a outra torcida na maioria. Então é uma coisa, tem o seu ingrediente também. O que não pode é não ter absolutamente ninguém de um dos times. Isso quando você viver aqui nessa cidade, pode esquecer. Pode esquecer, isso não volta. Até porque não há esforço dos clubes para mudar isso. Nenhum, zero na prática, e é isso. Aqui em São Paulo não pode ter treino no mesmo dia em 2 lugares diferentes. Não pode ter jogo na Vila Belmiro e jogo... É aquela coisa. É a terra da provisão. Todo o futebol... Eu ouvi uma teoria sobre a questão do doping psicológico, que embora tenha sido na sexta-feira, que a torcida do Corinthians significou mais do que a torcida do Palmeiras no sábado, pelo fato de que o Corinthians havia perdido o jogo... e a inferioridade, jogar na casa do adversário, e assim mesmo o Corinthians pôs quase 40 mil pessoas na sua casa na sexta-feira de noite, que era muito mais confortável, muito mais cômodo para a torcida do Palmeiras ir ao seu estádio, fazer a festa com o seu time e tal.
Eu acho que fica difícil medir essas coisas, isso né? não se mede. Porque é a tal história. Aí também é resultados. O que dá o resultado, você cria teorias, né? Essa teoria acho que ela só faria sentido se os jogadores do Corinthians não acreditassem mais no título e aí aquela presença da torcida os levasse a crer. Mas sinceramente eu não acho que eles não acreditavam na conquista. Não podiam então, não faz acreditar, sentido. Jorge. Não podiam acreditar. Só você, o PVC e o Antero estavam acreditando que eles podiam. Não, muito mais gente. Na verdade, que eu saiba, só você e o Arnaldo que diziam que as duas mãos do Palmeiras já estavam na taça. Tá bom? Você e o Arnaldo. É verdade, é verdade. Não, eu achava mesmo. Eu achava mesmo. Prometo ao torcedor do Palmeiras que nunca mais, promessa de Jucarilli, nunca mais vou dizer que o Palmeiras é favorito, que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano. Não, até o contrário, eu acho que o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. Aliás, mata-mata é clássico, assim, a gente devia aprender que de fato, assim, porque também me impressionou Mas é que todo como mundo- no Clássico Mineiro. Mas todo mundo quer saber a opinião Todo da mundo gente. achava que. Ali com um agravante, né? Tudo bem, eram 2 gols, mas assim. O melhor time tinha perdido o primeiro jogo. Eu sei. Então, assim, me impressionava Jean, essas coisas mas de não, já ganhou aqui, já ganhou Sexta-feira aqui, você já ganhou estava de Já ganhou, não chinelinho, existe. você estava de chinelinho, amarelou, não veio ao programa. Eu disse, mas é óbvio, pô, eu tenho 50 anos quase nessa vida. Eu falei, eu não vou me estender sobre as coisas do futebol. Maracanã 1950, basta. Então, cabe tudo. Óbvio que cabe tudo. Mas tinha um dado de realidade. A solidez da vitória do Palmeiras no sábado na casa do Corinthians. A campanha grandemente superior. O melhor elenco. Jogando em casa. Pelo empate. Pô, não vai acontecer 50 de novo. 50, porque. Mas não é 50. eu sei. Até pelo aproveitamento do Corinthians no Allianz Parque, que é ótimo. Exato, o histórico recente. Sim, mas em todos os casos o tinha bons aproveitamento do motivos. Uruguai também no Brasil era Talvez ótimo. o Não no Maracanã, Botafogo mas... fosse o que desse menos ingredientes para que você acreditasse numa virada. Porque o Cruzeiro tinha e tem um time muito bom, que, como vocês mesmos disseram, já fez grandes jogos na temporada. Então, embora tivesse perdido por 2, ia jogar com a sua torcida e tinha totais condições. Eu acho que em todos os jogos, em todos os confrontos, mata-mata, a gente tinha argumentação para acreditar na virada. Vai me surpreender muito se alguns desses times que foram campeões estaduais, como o Botafogo e o próprio Corinthians, brigarem pelo título brasileiro. Tá difícil duvidar do Corinthians de qualquer coisa ultimamente, mas continuo achando muito difícil com esse elenco você conseguir ter a regularidade. E pelo nível absurdo de competitividade que mostra nos grandes jogos, o foco tem que ser 100% mata-mata. Os mineiros brigam por objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro? Eu acho Muita dúvida. O que pode direcionar o Cruzeiro, de repente, é Libertadores. Como o Grêmio fez ano passado, né? O Grêmio chegou uma hora que olhou para as Copas e falou, são as Copas. E radicalmente abriu mão do brasileiro. Já tocou nesse ponto no outro bloco quando falou das escolhas do Renato. Agora, o Cruzeiro hoje tem um elenco super qualificado. Agora, o Cruzeiro né? tem um problema a curto prazo para resolver na Libertadores. Porque está num grupo complicadíssimo. A questão é, o Cruzeiro vai ao Chile sem poder perder. Exato. Então, e até o empate não é ruim, depois você pode ganhar e alcançar a Universidade do Chile. Mas pensando, vai que dá alguma zebra na Libertadores, o time cai cedo, no brasileiro você tem elenco. Aí você vira talvez o principal candidato, né? Tem essas ironias, né? O Palmeiras de 2016. Sim. Que quando caiu cedo na Libertadores, focou Você totalmente. não sabe, mas não acho que vai cair na Libertadores. Eu também não acho. Acho que de repente com o resultado ruim ontem, aí você podia criar uma instabilidade, tá? Ano passado, depois de perder o estadual, e nem com a pressão que existe hoje, o Cruzeiro depois sai da Sul-Americana, tem que ter muita habilidade ali para segurar um princípio de crise. Você tem toda a razão, né? Léo. Mas essa é uma transferência que se pode fazer para o Palmeiras. O Palmeiras tem que ganhar do Boca Juniors quarta-feira. Sim. Porque Carlitos Teves vem, hein? Tá relacionado. Se soma outra derrota, O Boca... embora o Palmeiras esteja eu sei, com cara, 6 pontos, é. eu sei. Mas eu temo que dê uma desestabilizada se não ganhar do Boca. que eu acho que a A situação do grupo é mais Então, confortável. acho que a situação do Cruzeiro Se não ganhar, não. é Se matemática difícil. Perder. Né? Acho que tem uma situação complicada. Sim, o Palmeiras não, tem 6 pontos, Isso. ganhou 3 pontos fora o de Cruzeiro, casa. As Copas, né, no plural, vale sempre lembrar, o Cruzeiro provavelmente, por essa situação
incômoda na Libertadores, pelo início do Brasileiro, vai ter a Copa do Brasil daqui a pouco, antes da Copa, alguma coisa ele vai ter que... provavelmente, Ronaldo, né? Os times da Libertadores. É isso. Os da Libertadores, de alguma coisa, nem que seja a Copa do Brasil, é possível que a Copa do Brasil seja relevada nesse aspecto. Aí eu acho que o Atlético tem que olhar com atenção especial para as Copas. Não tem hoje um elenco que permita sonhar com algo grande no Brasileiro. Acho que a diretoria, não sei se por discurso ou por convicção, acha que sim, mas a minha convicção é de que pensar em meio de tabela e se tudo encaixar, meio de tabela um pouquinho para cima, que hoje em dia já é até brigar por Libertadores pela quantidade de vagas que tem, mas com o que tem hoje me surpreenderia muito se tivesse um brasileiro de protagonista. E a Sul-Americana aí, o São Lourenço tá dando pinta de que não coloque o seu melhor aí na quarta-feira para colocar força máxima na reta final do campeonato, mas é um confronto de prestígio também, né? Então acho que depois de perder dessa maneira seria legal conseguir algo bom na Sul-Americana, e acho que é uma competição que tem que olhar com carinho, as Copas, de uma maneira geral. O brasileiro, acho que muito improvável que brigue em cima. Vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida com palpites, com gols, com tudo que você tem o direito aqui no Linha de Passe toda segunda. Também nesta quarta-feira, não se esqueça, 11h40. Isso. E na sexta-feira, que já é tradicional. A gente já volta. Isso. Eu tô esperando o Paulo Andrade falar, hein? Você nota que o programa vai no intervalo e é que você não está vendo, mas como ele fez às vezes de apresentador, vai para o intervalo e eu viro comentarista aqui, sai. Isso é uma constante, aliás, né? É bom que se diga. É verdade. Só que você aqui nos intervalos vira comentarista. Não, prazer. Que aí você fica mais polido na hora que as câmeras voltam. Mas é o papel que me compete. Não, e você desempenha com raro brilho. Exato, não estamos criticando. De maneira... Eu às vezes faço isso que fiz agora, porque eu fico olhando para você com tamanha admiração, Mas que eu tento ver se eu sou capaz de fazer parecido. E às vezes suas opiniões vêm ao ar, ainda que disfarçadas de opiniões de amigos encontrados pela redação. Às vezes isso acontece. Isso eu não sei do que você está falando. É amigos. As minhas opiniões... Às vezes vem ao ar nesta mesa. Disso eu não sei. Disfarçado. Eu honestamente não faço ideia do que ele esteja falando. Quero deixar claro para você. Ter a minha solidariedade. Aliás, eu sou contra a trairagem. E se tem alguém que é contra a trairagem nessa mesa, Eu juro que... Exato. Aliás, é interessante, antes dele chegar, a gente fica pensando assim, mas e isso? A gente conta pro Juca? Isso ou não? Não, Que ele não conta não, senão ele leva ao ar. Né? Tem Várias sempre vezes, esse momento, várias vezes. Palpites. vendo? Palpitemos. É hora do fã de esportes determinar se esse entende ou não do que ele está dizendo. Tá? Se você erra, você é uma porcaria, ainda mais contra o time dele. Se você acerta, ele esquece, mas enfim. Mas até a próxima rodada, apenas. Exato, até a próxima rodada. Palmeiras e Boca. 2-1 Palmeiras. 1-1. 2-1. Esperando aparecer. 3-2. Meu Deus, que jogo. Quero um grande jogo no nosso querido Allianz Parque quarta-feira. 2-1. Não salvou o 3. Boa. 2-1.